Olá, bem-vindos todos e todas a esse programa especial, sim, uma edição especial, porque o canal, o que rola na Geronto, com essas 4 pessoas aqui do bem e profissionais de excelência, está completando 4 anos de existência. Para começar, eu vou começar perguntando para o Sérgio, para cada um de vocês aqui do canal, líderes do canal que rola na Geronto, qual a importância da participação na carreira, tanto profissional quanto pessoal de cada um. Afinal de contas, em geral, são eles que entrevistam nossos convidados. Eu já tive a honra, inclusive, de ser entrevistada nesse canal incrível. Mas hoje, eles serão os nossos entrevistados para vocês conhecerem um pouco mais da história de cada um deles. Sérgio, conta um pouquinho para a gente a sua carreira profissional e o seu lado pessoal, inclusive. Lina, eu sou médico geriatra e me formei em 1977, então bastante tempo, né? E direcionei para a área clínica e daí para atender pessoas idosas foi um passo, eu gostava, desde pequeno. Eu tive 2 avós que foram fantásticas na minha vida. A primeira, eu não tive muito contato, vamos dizer, afetivo, porque ela teve Alzheimer. Fui cuidada pela minha mãe. Mas eu tenho lembranças de quando eu era pequeno, eu ia para Belo Horizonte e ela deixava uma geladeira cheinha de doce. Uma avó fantástica. E a outra, minha avó chinesinha, que deu a nós uma característica de vida fantástica. Meu pai tinha, meus tios têm, vários primos, que é a alegria de viver. Eu tive uma poliomielite com 11 meses de idade. Isso acho que também moldou a minha forma de ver o mundo e de viver no mundo. Mas eu me direcionei para o lado do cuidado. Então, meu pai era médico, era uma referência para mim, e eu resolvi ser médico, depois de tentar ser papa. É verdade, mas enfim, não vou contar isso tudo, mas e na medicina, eu depois que eu fiz medicina, eu resolvi atender idosos, até por conta dessas minhas referências. Inclusive meus pais, referências de idosos da minha família. Na área de geriatria, eu tive uma grande satisfação de poder estar em locais em que eu pudesse planejar atendimento. Então, fui da área técnica de saúde da pessoa idosa, da Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo, onde eu conheci pessoas fantásticas. Tá vendo? Eles são fantásticos. Isso moldou não só a minha carreira profissional, quanto moldou a minha vida pessoal. Então, eu me dediquei a pensar políticas para as pessoas idosas e creio que a gente teve, não sou parte de uma coisa muito maior, sou parte, né? Mas eu creio que nós conseguimos, como grupo dentro da geriatria e da gerontologia, que é muito maior que a geriatria, fazer políticas para as pessoas idosas. Isso me traz uma satisfação imensa. Eu tenho hoje, aos 71 anos, uma satisfação imensa de estar participando até hoje de políticas que estão trazendo para a população idosa soluções e propostas e perspectivas muito melhores do que meus pais tiveram na velhice deles, meus pais, meus avós. Então eu sou médico, sou geriatra e me sinto um grande gerontólogo. Não é? Desculpem essa sinceridade, mas eu acho que eu tenho um
jeito para a gerontologia bom. Né? E espero, né, com isso, e o canal, para nós foi isso muito importante, para mim foi muito importante, que é uma forma de eu, mesmo aposentado, continuar a contribuir para levar políticas de saúde e de envelhecimento para nosso Brasil. Grande fala, e gente, a gente brinca que o Sérgio Pascoal é o pai do programa de acompanhante de idosos, inclusive. Nós vamos falar, viu, sobre os feitos do canal, sobre a importância dos entrevistados, das temáticas que o que rola na Geronto vem trazendo para toda a população brasileira nesses 4 anos. Mas vamos continuar conhecendo um pouquinho mais de cada um desses líderes aqui do canal que rola no Geronto. Marília, sua vez, por favor. Sim, eu sou Marília, tenho 66 anos e o Sérgio é geriatra, vocês vão ver a especialidade de cada um, e eu sou assistente social. E este ano eu farei 41 anos de formada. Também, como o Sérgio, sou funcionária pública municipal aposentada na cidade de São Paulo. Atualmente continuo trabalhando, sou presidente de uma organização da sociedade civil que se chama OLHE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Inclusive o Sérgio é vice-presidente do OLHE, Carlos faz parte também do OLHE, e continuo trabalhando nas questões da velhice e do envelhecimento. Sou, como disse, assistente social e vejo a velhice e o envelhecimento com essa lupa do social. Eu acho que essa é uma natureza do que nós temos no canal, porque cada um vem de um lugar e juntos formamos essa gerontologia ativa. Então, continuo ativa, trabalhando, 66 anos, sou casada, aposentada, não tenho filhos e gosto muito de viver. Sou uma pessoa que tem um compromisso de um envelhecimento ativo. A síntese da minha causa social é um envelhecimento digno. E sinto que o canal, nesses 4 anos, tem feito parte da minha existência, me motivando nessa conquista de um envelhecimento ativo, digno, e estamos juntos para melhorar as condições de vida do idoso, da idosa brasileira. Obrigada, Marília. Marília Berzins, inclusive, é um ícone no combate à violência contra a pessoa idosa no Brasil, gente. Agora, a palavra está com você, Carlos Lima, por gentileza. Lina, então, é um prazer estar aqui hoje, né, comemorando meus amigos, né, não vou dizer colegas, são amigos, né, esses 4 anos de canal, né, então eu sou psicólogo, eu tenho 63 anos, quase 64, em março já faço 64, então somos hoje todos idosos. Quando a gente começou o canal a gente não era, né, quer dizer, acho que só o Sérgio era, né, e assim, eu sou psicólogo, me formei em 1989, então já tenho 35 anos, né, de profissão. E assim, é interessante, Lina, porque quando eu me formei, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com idosos, nunca passou pela cabeça, porque assim, essa é uma deficiência, inclusive, que eu, em toda a minha vida acadêmica, eu vim trabalhando com alunos, né, para estimulá-los a pensar nessa área, porque eu não tive isso na faculdade, entendeu? Quando eu fiz o meu curso, a minha graduação, em momento algum se tocava no assunto do envelhecimento. Tá? E assim, eu saí então da universidade sem pensar em trabalhar com pessoas idosas. Né? E confesso a você que continuei sem pensar. Os idosos é que me chamaram, né? Porque eu fui fazer um trabalho na época, né, num centro de convivência da prefeitura aqui de São Paulo, e eu estava fazendo esse trabalho, era um trabalho corporal que eu fazia com esses idosos, né? E um grupo de idosas, todas mulheres, né? Chegaram com um colchonetezinho embaixo do braço para fazer atividade física no parque. Aí elas viram o trabalho que eu estava fazendo com pessoas que eram pessoas mais jovens, né? Elas pararam, ficaram olhando. Quando eu terminei o trabalho, elas chegaram e vieram falar comigo e dizer assim: olha, você cobra quanto para fazer isso? Eu falei assim: não, eu não cobro, né? O meu trabalho é pela prefeitura e tal. E aí elas se inscreveram e começaram a vir.
né? E aí eu comecei a trabalhar e na época eu te confesso que eu tive medo, né? Porque eu falei, e agora? Né? Um grupo de velhinhas, né? Eu faço o que com elas? Né? E na época eu fiz o que muito profissional faz, que é o quê? Adaptar aquilo que você aprendeu a fazer com o jovem para fazer com o idoso. Né? Então eu comecei a fazer e foi dando certo, foi dando certo. Só que chegou uma hora que eu vi que eu precisava estudar um pouco isso. Né? Comecei a ter um fluxo cada vez maior de pessoas idosas vindo trabalhar nas minhas oficinas. Aí eu precisava estudar. Né? Foi quando então eu descobri um núcleo de envelhecimento e pesquisa na PUC aqui de São Paulo e comecei a participar desse núcleo em reuniões mensais e desse núcleo saiu a primeira turma de doutorado da PUC, né? Aqui de mestrado da PUC aqui em São Paulo, né? E eu fiz o processo seletivo, passei, foi quando eu conheci a minha grande amiga Marília, né? Nesse curso, em 1997, e aí então eu entrei no mundo do envelhecimento e não saí mais, né? Então já faz aí quantos anos, né? 20 e 28 anos, né? Que a gente está... E assim, então a trajetória foi essa, né? A trajetória foi essa, assim. Então desses meus 35 anos de formado, mais ou menos 28 eu estou na área do envelhecimento, eu nunca mais saí disso. Atualmente eu estou mais trabalhando em área clínica, né? Nem todos os meus pacientes são idosos, mas alguns são e é onde eu gostaria é onde eu gosto mais de estar, onde eu gosto mais de trabalhar. Né? Que história linda, Carlos Lima. Tá vendo, gente? As histórias aqui reúnem muitos anos de excelência de experiência. E você contar, inclusive, como você caiu de cabeça e nunca mais abandonou, né, o universo do envelhecimento é muito bonito e que influencia, né, as novas gerações que estão aí chegando. A importância, portanto, da gente incluir essa temática em todos os cursos, né, de saúde, de medicina e de outros cursos afins, né? Agora, minha amiga Ieda Duarte, sua vez, por favor. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar com você hoje aqui, é um prazer para todos nós. Bom, eu sou Ieda Duarte, eu sou enfermeira de formação. Eu me formei na Universidade de São Paulo em 1982, portanto, este ano fará 42 anos, né? 42 anos de formado. E eu tenho algumas similaridades com a história do Sérgio. Quem me criou foi a minha avó. E a minha avó também demenciou. E quando a minha avó demenciou, eu era bem pós-adolescência, assim, um pouquinho antes de entrar na faculdade, e eu queria cuidar dela, porque ela sempre foi muito 10 para mim na minha vida, um exemplo de vida muito importante. Mas eu não sabia, e naquela época não existia praticamente nada em relação à questão da demência, não existia nada nos cursos de graduação da minha área, pelo menos, sobre envelhecimento. Aí eu fui atrás de quem trabalhava com isso, etc., mas a minha avó evoluiu e acabou indo ao óbito, morrendo em consequência do próprio quadro demencial. Fiquei bastante triste. E aí eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu falei assim, eu vou trabalhar com pessoas idosas, eu vou fazer alguma coisa para que quem cuida de pessoas mais velhas que são doentes não sofra com isso e saiba fazer isso. E aí eu comecei a ir atrás, conheci na época que foi uma orientadora, a professora Maria Célia Campedelli, na escola de enfermagem, comecei a fazer pós-graduação na área, mas na época eu ainda trabalhava na prefeitura, e lá eu conheci o Sérgio, num trabalho que eu tinha na prefeitura. O Sérgio já era coordenador da área técnica de saúde do idoso na prefeitura, eu conheci, desenvolvemos um trabalho de envelhecimento juntos na prefeitura, etc. Daí eu vim para a universidade, conheci a Marília via a orientadora dela, que era a professora Helena, etc. E a gente foi se aproximando, começamos a fazer trabalhos conjuntos. Mais tarde, conheci o Carlos, que a gente trabalhou junto na pós-graduação. E nessa ida, eu acabei conhecendo a professora Maria Solebrão, que não está mais entre a gente, e que me convidou para trabalhar com ela no Estudo SAB, que é um grande estudo longitudinal sobre envelhecimento da população idosa aqui no município de São Paulo. O SAB começou em 2000, hoje ele vai fazer 24 anos. Hoje eu sou a coordenadora do SAB, vai fazer bodas de prata.
Coisa boa, É legal. E aí, assim, como a gente se conhecia, nós trocávamos várias coisas em diferentes instâncias, e eu tinha vontade de fazer isso, de levar, principalmente as informações que a gente obtinha do sábado, as informações de envelhecimento, fazer com que essa coisa da pesquisa e das informações da academia chegassem nas pessoas, chegassem de uma forma mais fluida, de uma forma mais fácil. E aí, um dia a gente estava conversando, os três já estavam aposentados e eu ainda não, eu não estou aposentada até hoje. Hoje eu trabalho na direção do Hospital Universitário da USP, etc. Então tenho um outro viés de atenção aos idosos, mas aí a gente conversou, era uma ideia comum deles também, que queriam nos unirmos para montar o canal, mas tem 4 anos, comemorando 4 anos agora. Grande história, e não, o coordenador desse estudo sabe que é uma referência do Brasil inteiro, né? Eu acho que é o primeiro estudo que a gente tem com essa amplitude, né, da pesquisa. Bom, gente, vocês viram aqui os nossos líderes, né, que foi muito bacana, porque cada um contou um pouquinho também de si, da sua própria história. E eu queria agora entrar na questão do próprio canal que rola na Geronto. Marília, eu queria que você contasse um pouco da importância do canal. Eu sei que o canal tem muitos inscritos. Gente, eu sigo esse canal desde o início. E eu recomendo a todos vocês, por gentileza, YouTube. Vai lá, se inscreve nesse canal. E como diz o Sérgio sempre em todos os programas, aciona o sininho. Por quê? Cada programa novo que entra no ar, que entra no canal, você automaticamente fica sabendo de imediato, ok? Marília, a importância do canal pra gente. O canal, primeiro para nós 4, é super importante. Ele é um compromisso semanal nosso de atualizar, de gravar, de providência. E o que nós temos conhecimento, o canal tem também uma sua relevância, tem a sua relevância e a importância no meio gerontológico, né? Então a gente tem público idoso que acompanha e tem o público profissional. Então o retorno que a gente tem é que ele é bom, é importante e ele atualiza as pessoas. Para você saber, hoje nós temos 7.750. Sérgio sempre atualizado com a versão 7.750 inscritos, 201 vídeos já postados, não é? Muita coisa, hein? Muita coisa, 4 anos, o nosso compromisso é sempre semanal, então a gente, por que semanal? Para sempre trazer atualidades em relação ao canal. Já passaram inúmeros especialistas conosco que trouxeram assuntos da mais variável questão que envolve a velhice e o envelhecimento, a longevidade, a gerontologia. E assim, olhando para estes 4 anos, uma coisa que nós gostaríamos de destacar, de que impacto que isso teve e que tem. E eu só vou falar muito rapidamente, talvez o que nos deixou mais conhecido neste meio gerontológico, e para além disso, foi a questão da campanha Velhice Não é Doença, que resultou, isso que é legal que o nosso canal oportuniza, um assunto que tinha um final negativo, depois da mobilização que nós fizemos não só no Brasil, mas também fora do Brasil, teve um impacto na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que mudou o que chamaria da velhice como um diagnóstico, um CID, que teria um número, não é? E nós fizemos um movimento todo, trouxemos grandes especialistas, e aqui vale lembrar a presença do professor Kalash, que também tem essa vivência internacional que favoreceu, e isso não constou o CID como velhice é doença, ou melhor, que seria uma doença, a gente morreria, mas por velhice, e não por uma causa clínica, um CID, que é a classificação das doenças. Então, olhando esses 4 anos, eu penso que isso foi um grande destaque do canal. Com certeza, e nós vamos detalhar daqui a pouco mais sobre esse movimento que no canal que rola na Geronto foi pioneiro, né, na criação desse movimento, que inclusive teve uma série de coparticipações internacionais para que tivesse um sucesso tamanho da maneira como vocês conseguiram.
Só mais um detalhe que eu acho que é importante. Nossa história, nosso canal está no Tratado de Geriatria e Gerontologia. Eu acho que isso é muito importante. Então, além desse fato, também estamos no tratado, que é o documento, que é o livro, não é? A bússola do envelhecimento. Então, nos deu muita honra entrar na última revisão do Tratado de Geriatria e Gerontologia. Uau, parabéns para o canal e parabéns por essa iniciativa de vocês. Sérgio Pascoal, a gente tem acompanhado esses 4 anos do canal e a gente percebe uma diversidade de temas muito importante que vocês conseguem trazer semanalmente para a gente, público, né, geral no Brasil que assiste. Você poderia contar um pouco mais de detalhes para a gente sobre essa diversidade? Como é que vocês conseguem isso? Sim, o nome do canal já diz alguma coisa, o que rola na geronto. Portanto, a gente está sempre antenado para saber o que está acontecendo na área gerontológica, no Brasil e no mundo, que seja assunto de interesse tanto para pessoas idosas, os velhos, como até nós todos agora somos, quanto para os profissionais que trabalham com as pessoas idosas e para o público em geral. Então a gente está procurando sempre estar antenado nas novidades, no que rola, o que está rolando por aí, tá certo? Aliás, esse nome foi uma grande discussão, porque a gente fez 500 mil nomes até chegar no que rola. E eu ia perguntar, inclusive, isso, como é que vocês chegaram nesse nome de rola da geronto? Foi um exercício Criatividade. Cada um pôs um monte de nome, escrevia, discutia. Corta esse, corta aquele. Até que o que rola no geronto, a gente no primeiro momento, nós 4 descartamos. Mas depois, aí, ouvindo um, ouvindo o outro. Aquele sujeito que nos ajudou no primeiro canal, ele falou, não, é um nome que pega, lembra? O Márcio Vanoni, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma mensagem ao nosso mentor no começo, ele nos ajudou muito. Ele foi um dos que falou, o que rola é uma coisa, é um nome legal. Meu filho falava assim, pai, que nome ruim, esse é um nome curtinho, mas pegou. O que rola. Então, a gente procura saber o que está rolando na área de gerontologia. É lógico, nós 4 aqui, apesar da Marília ser assistente social, não tem uma formação específica da área da saúde, mas ela trabalhou praticamente a vida inteira, toda a vida, na área da saúde como assistente social. E essa visão também do serviço social, do desenvolvimento social na área da saúde, é tudo a ver com a definição de saúde. Então a gente procura ter temas que interessem ao envelhecimento. Mas é evidente que saúde é um fator importantíssimo para a boa qualidade de vida na velhice. É o principal fator. Ter saúde ou ter doença, enfim, isso é muito importante. Então, por exemplo, a saúde é uma área que tem muitos temas que nós abordamos nesses 4 anos de desenvolvimento. Vou citar só alguns. Esse último, inclusive, da disfagia, que está bombando. Vejam, quem não viu, veja. Disfagia. Fala da Juliana. Juliana Verites. Tem vários temas da área da saúde, disfagia, acuidade auditiva, terapia da reposição hormonal. O próprio movimento saúde não é velhice está dentro dessa questão, né, de saúde ser doença. Né? Nós tivemos a doença de Alzheimer, né, e várias modalidades de doença de Alzheimer, vacinas, e a gente abordou vacina várias vezes. A questão da pandemia foi muito do coronavírus, a gente teve uma grande atuação no coronavírus. Enfim, a saúde teve uma quantidade de temas abordados importantíssimos e que muitos deles até hoje são atuais. Sim. São atualíssimos. Eu nunca me esqueço a questão da vacina da poliomielite, é outro que vocês têm de reassistir.
poliomielite, vacina contra polio da Marta e Luísa Lopes. Eu até refiz um pedacinho conclamando as pessoas a vacinarem, até por conta que eu tenho uma sequela de polio. Né? Eu tirei um pouquinho daquela abordagem que a gente fez sobre a vacina contra a polio, um depoimento até meio pessoal, para conclamando as pessoas, os pais, as mães, os avós, as avós, a levarem seus filhos e seus netos para vacinar contra a polio, porque é algo que é fundamental nesse país e é uma política que é mundialmente reconhecida. Então, a saúde tem um papel importante, né? Papel importante nos temas do canal, mas não foi só saúde. E nós vamos falar daqui a pouco sobre outros temas transversais, aqui com o Carlos Lima, para explicar melhor para vocês. Tem temas existenciais, ou seja, temas que interessam absolutamente a todos nós, inclusive temas que levam a gente a envelhecer melhor. Por isso, o canal que rola no Geronto não vale só para quem já tem mais de 60 anos. Vale para todas as pessoas, porque o canal aborda muitos temas intergeracionais. Eu vou passar agora um dos movimentos mais incríveis do canal que rola no Geronto. Foi, de fato, o movimento Velhice Não é Doença. E é uma modificação do CID-11 que já está em vigor, é tão fundamental que vale para a vida, para a pesquisa, para as pessoas das próximas gerações. Eu vou pedir Ieda, que é a líder desse movimento, por gentileza. A Ieda apareceu tanto, ela ajudou a capitanear, né, a temática do canal. O canal, inclusive, conseguiu uma soma importante de todas as pessoas envolvidas nesse segmento. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi o Velhice Não é Doença e a relação desse movimento com o canal. Bom, primeiro que eu não sou líder de nada. Gente, deixa claro que não. A única coisa que foi assim, o movimento começou, eu sou da universidade, como eu já comentei, sou da Universidade de São Paulo e tenho uma disciplina de pós-graduação na universidade. Numa das aulas dessa disciplina, um professor convidado foi e, no meio da aula, comentou a questão da velhice sendo colocada no CID-11, já aprovada na Assembleia Mundial de Saúde desde 2019, e que entraria em vigor quando o CID-11 fosse publicado. Isso já tinha algum tempinho, uns 2 anos mais ou menos. Aí eu falei, opa, né, aquela coisa, quando nós falamos que rola no Geronto, não é só o que rola, é o que dá aquele clique, você fala, como é que é essa história? Eu falei, aí quando acabou a aula, eu conversei com esse professor e falei, explica melhor o que é isso. Ah, não, isso já está aprovado. Eu falei, você sabia? Sim, sabia. Eu falei, mas eu não sabia. Eu vou perguntar para um monte de gente, porque até onde eu sei, as pessoas não sabem. Não, isso já está até aprovado na Assembleia Mundial de Saúde. Aquele negócio ficou me incomodando. Aí eu comecei a conversei com o canal, ninguém sabia, conversei com o presidente da SBGG na época, que era o Dr. Carlos Errara, ele não sabia, conversei com o Dr. Kalash, ele também não sabia, com toda essa articulação internacional, bom, ninguém sabia. E aí quando eu falei, bom, se ninguém sabe, como é que isso vai acontecer e ninguém faz nada? Né? Aí então a gente começou com essa discussão e foi talvez o vídeo que a gente tem mais visualizações no canal. A gente deu o start de começar o movimento Velhice Não é Doença, trazendo para domínio público algo que teoricamente estava aprovado e não tinha questão, aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde. Aí fica aquela coisa brasileira, né, que se acha submundo e fala assim, não, mas já tá, a gente ouviu isso de muita gente importante, inclusive. Não, mas já está aprovado, vai fazer o quê? Eu falei, vai fazer barulho, né? Vamos ver o que dá. E fizemos um escarcéu. Aí nasceu o movimento Velhice Cidadã, que reuniu gente do país inteiro, aí com a influência internacional do Kalash, esse movimento foi levado para fora. Mobilizamos uma reunião na Organização Pan-Americana de Saúde, e as pessoas falavam assim, não, a gente não colocou velhice como doença, não, então por que está lá? Né? Então ficou todo esse movimento, isso foi bastante desse, você nos ajudou muito, fez parte desse movimento, até que a gente já estava meio sem esperança de que
isso fosse acontecer. Começou algumas coisas internacionais, tipo um grupo de idosos na Espanha pedindo a demissão do presidente da OPAS lá, por quê? Porque ele tinha permitido isso. Então, isso gerou um desconforto geral e muito próximo ao Natal a gente recebeu a notícia da retirada da CID-11 do código NG2A, não vou esquecer isso nunca na minha vida, né, que era o código velhice, que colocava a velhice, não era nem que uma doença, era algo ainda pior, a gente não sabia nem o que ela era, né, ela estava naquelas coisas desconhecidas, não, ela era, sabe Deus o que, né, a velhice é alguma coisa, era uma incógnita para o mundo, mas as pessoas morriam disso. Eu falei, gente, né, aí retiraram, mudaram, etc. Então, foi uma grande vitória, de verdade. Foi assim, acho que foi uma vitória de todas as pessoas envolvidas na questão. O canal foi o veículo. Ele foi o veículo que levou ao público algo que já estava, entre aspas, decidido. E para mim, pessoalmente, o que eu aprendi com isso foi, se te incomoda, vai atrás. Né? Se alguma coisa que você acha que não está certo, por mais que já aprovaram, fulano, não vou dizer Deus porque eu gosto muito de Deus, mas assim, já disse que ninguém vai atrás. Não, vai que pode ser que se você acredita, vai atrás e de repente dá certo. Olha, você sabe que existe um inconformismo, né? Esse clique que, opa, isso não é bom, isso não seria bom, inclusive, para o futuro de todos nós. Exato. Né? Caracterizar a velhice como doença. Você morreu do quê? De velho? Como assim? Né? Eu acho que o canal que rola no Tirão teve um papel fundamental, bem como, se já citado por vocês, o Alexandre Kalash, que já foi da Organização Mundial da Saúde e teve um papel crucial na articulação internacional, inclusive, para que o Brasil fizesse esse barulho, né, capitaneado, acho que muito pelo canal, pelas pessoas que se somaram nesse movimento. Agora eu quero passar a palavra para o Carlos Lima para saber dos temas transversais que o canal também aborda. Mas nós tivemos temas, acho que o primeiro que foi assim, bastante falado, que a gente trouxe com bastante atenção, foi a autonomia e independência. Né? Nós trabalhamos autonomia e independência, essa diferença que as pessoas, muitos profissionais ainda fazem confusão, né, entre o que é autonomia e o que é independência. Sempre pensar que rapidamente aqui, independência é você conseguir fazer coisas sozinho, então você se vestir sozinho, você conseguir se alimentar sozinho, você conseguir sair sozinho, se deslocar, isso é independência, você é uma pessoa independente. E autonomia, alguma coisa onde você manda, você domina a sua vida, você tem garantir as suas escolhas. Então assim, não é o poder comer sozinho, é escolher o que eu vou comer. É escolher a temperatura que eu vou querer essa comida, é escolher que horário eu vou querer comer, né? Então essa diferença, né? A gente trabalhou bastante, isso foi bastante polêmico no começo, né? A Ieda trouxe uma questão bastante desafiadora, né? Que era assim, viver é correr risco, então assim, a gente às vezes tem que deixar o idoso fazer até onde, né? E aí nós entramos num tema já que foi embasado nisso que a Ieda trouxe, que é até quando dirigir, né? Então esse foi polêmico, né? Porque as pessoas acham que em uma certa idade tem que parar, e a gente brigava que não, se a pessoa sente que ela consegue, ela vai, né? A não ser que o Detran lá faça o exame e veja que ela não tem mais condições para isso, tudo bem. Caso contrário, se ela se sente segura para dirigir, ela dirige. Que bacana. São novos paradigmas, né, do envelhecimento, de fato. Exato. Então, assim, acho que a Ieda trouxe até a questão da escada, não foi de subir escada, né? A história de um senhor que tinha subido para trocar a telha, o telhado tinha caído. Aí a filha falou, não pode fazer e tal. Mas a casa era dele, ele se sentia em condição. Claro, acidente todo mundo tem, aquela lógica, né? As pessoas acham que eu vou super proteger o idoso para que não aconteça nada com ele. E com isso eu tiro a liberdade dele de ser uma pessoa. Eu lembro até de uma história, né? Porque assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu me lembro de uma história, eu já era gerontólogo nessa época, né? Mas já faz muitos anos. O meu pai tem uma casa e tem um quintal atrás, né? E meu pai estava subindo na árvore para tirar abacate, né? Então ele subiu na escada, não subiu na árvore, subiu numa escada com uma sacolinha no braço, foi tirando o abacate e voltando ali. E aí eu cheguei no quintal e vi
E eu falei, pai, pelo amor de Deus, desce dessa escada, e fiz um discurso e tal. Ele olhou com a sacolinha no braço, olhou para mim e falou assim, vai a merda. Entendeu? Então, é isso, né? É poder garantir essa decisão do idoso. Então, a gente trabalhou bastante autonomia e independência. A gente trabalhou a questão de sexualidade, que é a área onde eu trabalho mais. Eu trabalhei isso bastante com a Ieda no meu doutorado. A Ieda foi minha orientadora, né, aqui na USP. E então a gente trouxe a questão da sexualidade, que é uma questão polêmica, né? As pessoas acham que idoso não tem direito à sexualidade, que é uma coisa feia, que é uma coisa suja, né? Que o prazer acaba. Que o prazer acaba, que é impossível ter vida sexual depois de uma certa idade, principalmente mulheres. Na nossa pesquisa, a gente fez, eu fiz o meu trabalho junto com a Ieda no SAB, né? Então embasado, né, com os dados que a gente tem no SAB, e a gente viu lá que tem uma diferença enorme entre homens e mulheres. Então, assim, quem tiver interesse, assista esse episódio, né, que a gente fala de sexualidade. Aí, entrando um pouco mais na questão da sexualidade, a gente trabalhou a sexualidade de pessoas LGBT, que também é um polêmico de suma importância. Exatamente, né, que assim, é o preconceito em cima do preconceito, né? Nós trabalhamos a questão racial da velhice da população negra, da população não branca, né? Então também é outro tema que a gente vai trabalhar, preconceito em cima de preconceito. Sim. Então esses foram alguns temas que a gente trabalha. Depressão e ansiedade também, a gente teve um episódio sobre depressão e ansiedade. Então, assim, perdão, assim, que tem a ver com o tema do envelhecimento, né? Então, essa diversidade, ela amplia muitas possibilidades de conversa. E como eu disse, Lina, isso tudo, né, se a gente pensar em todas essas questões, na hora que você consegue, por exemplo, pegar uma pessoa, vamos pegar o exemplo que eu dei, né, da sexualidade, que eu já trabalho, né, uma pessoa que possa exercer a sua sexualidade. Se ela é uma pessoa LGBT, que ela possa exercer isso dentro de uma LTI, por exemplo, não é? Que é o desafio, enfim. Isso vai acabar batendo na questão da saúde, porque essa pessoa vai ser mais saudável na medida em que ela possa ter autonomia da sua sexualidade, né? Então, vai fazer com que ela seja uma pessoa mais saudável. Então, a gente acaba batendo de novo na questão de saúde. Então, eu vou insistir um pouquinho mais, então, nessa questão de saúde, com o nosso amigo aqui, o Sérgio, porque realmente a saúde, da forma que o canal que rola na Gironto encara, é um conceito muito mais amplo, é um conceito de vida, é isso, Sérgio? Sim, sem dúvida. Aquela conceituação ampla que a Organização Mundial de Saúde trouxe logo após a Segunda Guerra Mundial. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, eu diria também espiritual. Espiritual, verdade. E não meramente ausência de doença. Isso foi incrível, apesar da gente considerar essa definição utópica, que é difícil você ter nos 4 dimensões tudo lá ótimo, né? Então não tem saúde, porque eu tenho que ter saúde boa, certo? O físico, o psicossocial, o espiritual tivesse super bom. Não, mas se tiver o balanço das nossas dimensões da vida estiver bom, a gente pode considerar que a nossa saúde está boa. Isso é fundamental. Então, essa sensação de saúde, não como ter ou não ter doença, né? Essa noção de que saúde transcende a doença ou a ausência da doença, é muito importante numa visão da nossa vida no cotidiano, nós como velhos. Se eu tenho 4 doenças, eu não sou saudável? Sou saudável. E peço até para minha esposa e meus filhos dizer se eu não me sinto saudável. Gente, que ótimo! O bom humor inteiro aqui, gente. Eu me sinto saudável, apesar de ter 4 doenças, com sequelas, eu não mexo essa perna. Pode ter transplante de perna? Quem doa para mim? Já gasto. Entendeu? Então, essa noção de que saúde transcende a questão apenas do físico e vai muito além, permeia a nossa existência.
E o canal tenta transmitir isto a quem nos ouve, a quem nos segue. Marília, uma das coisas muito interessantes do canal que rola na Gironto é a questão da atualidade. Por exemplo, essa última questão ocorrida do IBGE. Queria que você contasse para a gente qual é a importância, né, da atualidade para o canal que rola na Gironto. Esse é o compromisso nosso, por isso que é o que rola. Está rolando do ponto de vista da Geronto, então nós trazemos para a discussão. Qual é o nosso compromisso? É ficar ligado em tudo que acontece neste mundo que é muito dinâmico, não é? Saiu o resultado do censo 2022, no qual as pessoas de 60 a 64 anos não foram incluídas. A gente tem as nossas pautas, as nossas reuniões. Como idoso. Como idoso, foram publicação, incluídas. Foi idoso, foi a partir de 65 anos. Obrigada, Carlos. Aí já causou um incômodo em nós. De uma maneira muito arbitrária, né? Se nós defendemos que velhice no Brasil, nós não. O Estatuto da Pessoa Idosa define que idosos são as pessoas dos 60 e mais, por que um órgão oficial não publicou considerando os de 60 a 64? Então, primeiro nós temos o compromisso nosso, e aí vamos pôr no ar. E a gente já ligou o que estava acontecendo, que causou um incômodo em muitas áreas do envelhecimento. Então fizemos uma live, que nossa forma também é live, que é para ser mais dinâmico do que a gravação. Aí pusemos e mandamos ver. Deu o que falar. Então esse é um assunto que movimentou e felizmente o IBGE posteriormente fez uma publicação e trouxe os de 60 a 64 anos e fez a justificativa. Mas esse é o nosso papel. A Ieda falou de incomodar e é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que dar as caras. E o que nos favorece é que nós somos 4 de áreas distintas e a gente tem cada um onde alcançar. Então esse é um fato que aconteceu. E eu quero chamar dessa atualidade, ela vem muito do que está acontecendo através de todos nós participamos de vários grupos, de várias, nós estamos no Instagram, de outras pessoas, leio o jornal, eu leio não, meu marido lê e ele recorta tudo que diz, tudo que ele deixa cortadinho dos jornais, ele lê 2 jornais, né, os 2, e deixa lá as matérias que referem ao envelhecimento e as outras áreas que eu tenho interesse. Aí eu leio aquilo e falo, vai gerar um episódio, né, que a gente chama. E vamos atrás marcando, né? Marília, as pessoas que acompanham, os inscritos, quem assiste, participa do canal, também pode mandar sugestões para vocês? Podem, nós sempre insistimos, olha, quer postar um tema? A gente recolhe, vai atrás. Então isso, essa é uma comunicação que a gente tem, inclusive, com quem nos acompanha também, os nossos fãs, né? Para nos dizer. Nossa seguidora. Porque eu estou falando fã, porque ela se declarou super fã. Eu sou fã e conheço muita gente que é fã deles. Então, desculpa se você não é fã, mas é só seguidor, mas eu estou falando para que essas pessoas que nos acompanham. E é muito interessante, é dinâmico. Nós rodamos nas áreas do envelhecimento, sempre encontramos alguém, um aluno, um seguidor, um fã, que fala assim, eu vi o canal, conheço você, olha, gostamos muito. Então isso é muito bom, porque nos aproxima e a gente faz uma pauta de acordo com a atualidade. E convidamos você, tem as nossas formas de comunicação, ao final, né? A gente diz para você como é e vai nos alimentando. Perfeito, Marília. Uma coisa importante, eleição. Nós tivemos importância na eleição passada, porque nós trouxemos o assunto sobre eleição, a responsabilidade do idoso. Então, tudo isso faz parte da nossa pauta de ação. E, na verdade, eu acho que Gente, tem uma coisa que é muito bacana que eu preciso contar para vocês do canal que rola na Gironto. Ninguém aqui é jornalista, é especializado em comunicação. Sim, só eu, que sou convidado hoje aqui nesse papel tão importante que é entrevistar essas pessoas aqui maravilhosas. Mas essa informalidade é uma coisa que eu admiro muito no canal. E acho que vocês conseguem transformar numa linguagem muito coloquial, inclusive com bom humor, como vocês estão vendo aqui. Então, Ieda, eu quero que você conte para a gente um pouquinho sobre essa informalidade.
Isso, inclusive, ajuda nessa interação com as pessoas, não? Sim, acho que assim, um pouquinho antes da gente começar a gravação, a gente estava comentando, né? As pessoas que os nossos seguidores, né? Assim, são pessoas que assistem o canal, Os etc. fãs. Que às vezes tem outras que são fãs, mas tudo bem. Mas aí você encontra com as pessoas, às vezes nos eventos, às vezes na rua, às vezes em diferentes lugares. Isso não é uma questão do nosso canal em geral, mas eu acho que é uma questão das redes sociais de modo especial, mas também do canal. As pessoas lidam com a gente como se nos conhecessem há muito tempo, com uma certa intimidade, que daí você fala, ai meu Deus, eu acho que olha, você está baixando aqui, você é a pessoa, né? Mas tá bom, a gente vai acostumando com isso. Então, assim, é gostoso, porque as pessoas vêm conversar com a gente com afetividade, com muita intimidade, como se nós fôssemos grandes amigos. Então, o que a gente percebe com isso é que, de uma certa forma, o canal chega nas pessoas como se estivesse conversando com ela. E esse foi um dos nossos objetivos desde o começo, que era traduzir numa linguagem coloquial mesmo as diversas questões que envolvem os idosos, envolvem as questões relacionadas ao envelhecimento. Porque, por exemplo, nós, de uma certa forma, somos ligados à academia. Existe um academicismo, que é as pessoas da academia falam com as pessoas da academia. E muitas vezes o que a gente trabalha lá tem que chegar na população. Então, esse é um cuidado que a gente teve desde o começo de transformar essa linguagem numa linguagem para todos. Então, esse coloquial que você colocou é um dos nossos objetivos. E que acho que a gente tem conseguido. Essa aproximação que a gente sente com as pessoas que conversam conosco mostra isso, que a gente está conseguindo e que bom. E quando a gente não conseguir, dê bronca na gente. Falar, não entendi. Não, você falou lá um cientifiquez qualquer que só vocês entendem, então nos corrijam. Não é isso que a gente quer. A gente quer, na próxima, conversar e dialogar com todo mundo. Aliás, Ieda, quando a gente fez a primeira gravação, 20 de janeiro de 2019, a gente colocou esse propósito. Isso era o nosso principal desafio. Assistam de novo, 20 de janeiro de 2019, primeira gravação. Tá tudo no canal, gente. É só vocês irem lá no YouTube e se inscreverem. O canal tem um outro papel muito importante que a gente tem acompanhado e participado, que é o combate ao idadismo, ao etarismo, que aliás entrou no nosso dicionário agora, que é o combate ao preconceito, à discriminação em relação à idade, e nesse nosso caso, em relação às pessoas mais velhas. Né? Está em praticamente todas as pautas de vocês, até porque eu sei que todos vocês também, como eu, fazem parte também do grupo, do movimento Velhice Cidadãs. Queria uma opinião de vocês e um recado de vocês para quem está assistindo essa edição especial dos 4 anos do canal. Como é que a gente faz na prática para combater esse preconceito? Porque afinal de contas, todos nós já somos velhos ou vamos envelhecer. E graças a Deus, né? Porque senão, como diz o Kalash, se a gente não envelhece é porque a gente partiu antes, morreu jovem, né? Então, Lina, eu acho que assim, não sei se posso começar? Eu penso que a gente tem um desafio muito grande já há muitos anos, né? Porque assim, essa história do idadismo, por exemplo, quando eu contei para vocês, né, sobre como eu entrei na questão do envelhecimento, porque naquela época, lá em 1997, 96, 97, quando eu queria estudar sobre envelhecimento, eu não sabia, não tinha curso, não tinha nada, eu fui procurar, antes de mais nada, literatura. Fui procurar livros. E o que eu encontrava? Assim, como envelhecer permanecendo jovem. Como não envelhecer nunca. Morrendo, né? Morrendo jovem, por exemplo, né? Então, assim, a dificuldade era muito grande, né? De bibliografia, enfim, literatura. Era sempre uma questão muito essa, negando a velhice. Né? Então, acho que o primeiro passo para a gente entrar na questão do idadismo é aceitar a velhice. Inclusive a palavra velho. Né? Inclusive a palavra velho. Porque, assim, Aliás, é uma discussão tão grande essa, né? Tem um texto do Rubem Alves, que ele fala, eu não vou lembrar o texto agora, mas eu usei muito ele em aulas, que ele diz o seguinte, que velho é palavra romântica, é palavra poética, né? Idoso é para fila de
banco, é para fila de supermercado. Então ele diz assim, nunca você vai dizer assim, meu velho, aliás, você sempre vai dizer meu velho, minha velha, nunca meu idoso, minha idosa, um casal, por exemplo, conversando, né? Então, assim, essa questão... idoso e o mar. O livro é O Velho e o Mar. Ele não escreveu O Idoso e o Mar. Então, romper com essa questão da velhice como uma coisa ruim, negativa, uma palavra negativa, já é um pontapé inicial. A gente não consegue isso até hoje. Né? Às vezes eu falo para as pessoas, porque eu estou velho, as pessoas, não, você não está velho, você não está velho, não parece, essas coisas que a gente vai ouvindo no dia a dia. Né? Agora, só uma parte, antes de eu passar a palavra para os meus amigos aqui, a Marília falou da questão do recorte, né? de 60 a 64 anos, como essas pessoas ficaram excluídas, né? Como pessoas idosas. A gente está vivendo isso aqui em São Paulo, por exemplo, na questão da passagem, né? De metrô e ônibus, né? Porque foi excluído e agora incluíram de novo. Só que incluíram assim meia boca, né? Porque hoje, por exemplo, para vir para cá eu usei metrô, né? Então as pessoas que não vivem na cidade, como eu, por exemplo, eu moro em Brasília atualmente, então eu não tenho bilhete único de São Paulo, né? Então você mostra o documento. E foi colocada uma lei a partir de janeiro deste ano, agora, do ano passado, 2023, que pessoas de 60 a 64 anos não podem mostrar o documento, elas têm que ter o bilhete único. Então eu tive que pagar a passagem para vir para cá. Eu mostrei o documento e aí eu falei assim, então eu sou meio idoso, né? Eu não sou idoso, eu sou meio idoso, né? Para alguma coisa eu sou idoso, para outra eu não sou. Então, essas coisas eu acho que a gente tem que ainda mexer. Né? É importante ter feito essa colocação. Tá aí, ó, mais uma coisa para o canal depois discutir, não é verdade? Porque as políticas públicas são de fundamental importância para a nossa qualidade de vida, inclusive para garantir os direitos que a gente já tem, muitos ainda no papel, e o canal que rola no Geronto tem tido uma atuação muito importante desse processo. O protagonismo da pessoa idosa. É uma coisa sensacional do canal de vocês, que vocês trazem pessoas anônimas, comuns, vou chamar assim, e pessoas famosas. Por exemplo, a gente entrevistou o Boris Casoy, a ideia de voltar a estudar na universidade, mesmo com mais de 80 anos. Trazer isso como alguma coisa que as pessoas não podiam. Um jornalista famosíssimo de tanto tempo, de repente voltou para os bancos da universidade para fazer uma outra carreira. E é interessante, assim, às vezes você lê isso numa reportagem, qualquer coisa, mas isso estimula as pessoas a olharem para o envelhecimento de outra forma. Ou então nós trouxemos um grupo de 4 jovens para discutir a velhice, depois trouxemos o mesmo tema com pessoas idosas. Então esta diversidade, esta multiplicidade, esta visão do mundo por todos os lados que nós pretendemos seguir e alcançar. E isso desconstrói a questão do idadismo. Não é quando o jovem pensa na velhice do outro, também pensa na sua própria velhice. Então é nesse sentido que a gente tem caminhado. Então, quase chegando ao final do nosso programa, né? Porque afinal de contas a gente tem um tempo, por isso o programa que rola na Geronto é semanal. Então eu quero uma rodada agora aqui final sobre futuro, né? Tem muitas novidades por aí, né, de cada um e do canal que rola na Geronto. Vou começar aqui pela ordem assim. Sérgio Pascoal, seus comentários finais. Novidade vai existir sempre, porque a vida é dinâmica e a vida traz para todos nós coisas novas ou até velhas revisitadas, e a gente precisa estar de olho e não podemos nunca desistir de viver. Então o canal quer dar vida à velhice. Isso é muito importante. Isso daí vai ser uma luta para sempre. Nós estamos comprometidos com a causa do envelhecimento e com a causa da boa qualidade de vida na velhice. O canal se propõe a isso e vai continuar lutando para mostrar caminhos para a gente chegar lá. Eu acho que nós estamos em busca de, hoje, nós já temos 7.750 inscritos, eu nunca lembro, só sei que são 7.000. Claro, aumentar o número de pessoas inscritas, porque isso valoriza, inclusive já recebemos uma proposta de monetizar o canal, quem sabe a gente chega a isso. Nós temos alguns objetivos técnicos, eu acho que isso que queria que você soubesse.
fizemos nosso planejamento desse ano, reassumimos o compromisso de continuar no canal, nós 4, mas nós precisamos melhorar. A gente tem muito claro isso e nós estamos em busca deste objetivo, que até em tempo breve, médio, curto prazo, talvez a gente melhore tecnicamente algumas coisas para que você possa ver no canal melhores condições técnicas. E a qualidade o Sérgio já garantiu do que nós buscamos nisso. Perfeito. Carlos. Bom, futuro, né? A gente sonha, né? Um sonho da gente chegar aí daqui a pouco nos 10 mil seguidores, né? Acho que vai ser um marco, né? Pra gente chegar no milhão, né? Você fala chegar no milhão. Chegou em 10 mil, 1 milhão é fácil. Então, assim, que o canal continue, né? Sempre com vocês aí nos dando esse prestígio, né? Quero dizer aqui que a gente tem uma fã, que é a Lina, mas aí eu vou dizer assim, Lina, hoje você recebe o título de super fã. Porque os canais fazem isso, né? Tem o super fã. Então, Lina é nossa super fã, né? E legal estar aqui hoje com você. Assim, o futuro é isso, a gente continuar o canal, a gente continuar atento, né, a essas questões, porque assim, quando a gente começou, eu tinha uma dúvida, eu tinha um medo, né? Dizer assim, será que não vai esgotar esse assunto em algum momento? Né? E nós já estamos há 4 anos e não esgota. Às vezes a gente pensa, né, assim, né, para o mês que vem a gente não tem nada. Né? Para o mês que vem nós estamos sem pauta, não tem nada. De repente vem uma enxurrada assim, né, de pauta. Tanto coisas que saem na mídia, quanto coisas que as pessoas que nos assistem sugerem. Então, assim, as coisas vão aparecendo, as pautas vão aparecendo e a gente vai fazendo. Então, sigamos assim que a gente consiga diminuir, eu acho que é o objetivo nosso, né? Diminuir essa questão do idadismo, que é uma coisa muito séria para pessoas idosas e não idosas. Perfeito. E acho que assim, um pouco do que cada um falou, que eu acho que talvez seja uma tradução, é assim, além de a gente fazer as coisas para as pessoas idosas, a gente faz com as pessoas idosas. Então, o que a gente quer no canal é ser um veículo de voz dos idosos. Nós não somos donos da verdade, trazemos coisas como verdades absolutas, pelo contrário, nós trazemos as dúvidas para que possamos discutir com as pessoas. O que eu gostaria, você está perguntando para a gente, né, a questão do futuro, é que o canal fosse voz para as pessoas idosas, tirarem as suas dúvidas, colocarem as suas questões, trazerem as polêmicas, as situações em que vivem, que tornasse isso público, porque quanto mais público ficar as questões que envolvem o envelhecimento, mais será normal envelhecer, porque daí vai ser uma questão que envolve toda a sociedade. Então, o meu sonho é que o canal seja, que as pessoas se apropriem do canal como parte das suas vidas. A gente está encerrando nessa conversa, mas eu queria também agradecer a Pamela. A Pamela que também esteve presente com a gente em vários momentos que nós precisávamos. Pamela, esqueci o sobrenome. Lucas. Pamela, muito obrigada pela sua contribuição, sempre presente conosco. E também o Sérgio já fez a menção ao Márcio, que foi nosso inspirador, provocador e que nós estamos aqui. Márcio, muito obrigada. Era isso? É. Eu vi os dois aqui discutindo. Olha, logo que eu cheguei hoje aqui para gravar esse programa, eles me falaram, amigos, mal a bom humor, um conversando, contando piada um para o outro, e me alertaram. Não é sempre assim, né? Por quê? São 4 amigos, gente, unidos por uma paixão pelo bem envelhecer. Esse, inclusive, é o lema dessas 4 pessoas maravilhosas, que sim, Carlos, eu sou super fã number 1. Gente, de vez em quando a gente dá uma... Mas a gente briga bem. Sobrevive. Mas é da discussão que saem as melhores reflexões, né? As melhores soluções. Que o canal continue discutindo, fomentando e nos inspirando. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo canal existir. Vida longa ao que rola no Gironde. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nesse dia super especial para a gente, que é a comemoração dos 4 anos do canal. Para nós, para todos nós, foi uma decisão unânime que não podia ser outra pessoa que não você a estar aqui conosco. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Uma honra para mim, gente, vocês viram, né? Estou aqui emocionada. Bom, muito obrigada pela sua participação, por você estar assistindo aqui essas 4 pessoas incríveis que comandam o canal que rola no Gironde. Vou reforçar antes da gente encerrar
que você vá ao canal do YouTube, faça a sua inscrição, acione o sininho para que você saiba em primeira mão as novidades semanais do canal O Que Rola no Gironta. Continue nos acompanhando. Obrigada, beijão, beijo, até a próxima. Até a próxima.